1 João, capítulo 4, versículo 1 diz assim: Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E oremos. Amado Pai, abençoe a Tua palavra, que o Senhor possa agora nos dar poder, a mim, para trazer a mensagem, e também para cada um de nós, para ouvirmos com fé, ouvirmos com o Espírito Santo nos levando, nos guiando a toda a verdade. Abençoe agora, te peço, em nome de Jesus. Amém. 1 João 4,4. Não é 4,1, é 4,4. Todo mundo. Começamos a semana passada vendo o tema que a gente vê aqui no finalzinho do versículo 4, que diz assim: porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. E nós temos visto que Deus é maior. É muito importante a gente entender isso, como eu falei na semana passada, porque se a nossa visão de Deus e a visão dos nossos problemas é uma, que a gente vê os problemas maiores e Deus menor, nós já começamos perdendo o jogo. Nós já começamos derrotados. Você imagina se Davi, antes de derrotar Golias, olhasse para Golias, visse aquela montanha de homem, aquele gigante, e falasse: ele é maior. Eu não vou atacar ele, eu não vou brigar com ele, ele é maior. Ele ia fazer exatamente o que os seus irmãos e todo o exército de Israel fez. Ficaram tudo aqui escondidinho, tremendo nas bases, com medo do gigante. Mas Davi não fez isso. Davi olhou para o gigante e ele fez uma coisa muito sábia. Ele não olhou para si mesmo. A Bíblia dá a entender que Davi era de estatura baixa. Ele não era um homão, fez grandes coisas, mas ele era alguém de estatura baixa. Então, quando ele olhou o gigante, quando ele viu Golias, ele não falou: ele é maior do que eu. Ele falou assim: ele pode ser maior do que eu, mas ele não é maior do que Deus. E essa foi a receita da vitória de Davi. Ele olhou o problema, não olhou para a sua altura, não olhou para a sua limitação, não olhou para a sua condição. Ele olhou para a condição de Deus. Ele falou assim: olha, Deus já me deu vitória sobre um urso. Gente, tu já lutou com um urso? Ursos são ferozes. Ele falou: Deus me deu a vitória contra o leão. Gente, Deus havia dado vitória. Davi, como pastor, para defender o rebanho, havia matado um urso. Em outra ocasião, matou um leão. Ele falou: olha, ô montanha de homens grandão aí, você não é nada. Deus me livrou do urso, Deus me livrou do leão, e Deus vai livrar Israel de você, que está blasfemando contra o nome de Deus. Mas por quê? Porque ele viu Deus como sendo maior. O exército e até o rei Saul estavam vendo Golias, mas achavam que Golias era maior até do que Deus. E isso deu medo e derrota. Estavam derrotados, estavam preocupados. Porque o trato foi: mande um dos seus lutadores, nós mandamos um dos nossos, e quem ganhar vai dominar o outro. Quem perder vai ser escravo do outro. Se vocês perderem, vocês tudinho vão ser nossos escravos. Então está todo mundo desesperado, não sabia o que fazer. Mas a vitória foi deles, porque Deus é maior. Na semana passada nós vimos que Deus é maior do que as nossas necessidades. Nós vimos que Deus é maior do que os nossos problemas, e nós vimos que Deus é maior do que os nossos fracassos. Tá? Você fala: pastor, não estava aqui semana passada. Vá lá no canal e assista a mensagem da semana passada. Está lá para você assistir e aprender. E nós terminamos a semana passada com o fato que Deus é maior do que as nossas tristezas. Gente, a vida, queira a gente, queira não, ela vai ter tristeza. Tá? A vida não é um mar de rosa, não é ha-ha-ha o tempo todo. Às vezes tem burro-hu além de ha-ha-ha. Mas Deus é maior do que as nossas tristezas. Todas as nossas vidas, elas vão ter fracassos. Todo mundo tem fracasso. É impossível ter sucesso sem antes ter alguma medida de fracasso. Fracasso é o nosso mestre. Fracasso é a sala de aula. Quem nunca quer fracassar nunca vai fazer nada. E quem faz alguma coisa vai fracassar. A diferença é que com Deus nós não precisamos ficar no fracasso. Nós podemos subir além do fracasso e ter sucesso, porque Deus, Ele é maior. Todos nós temos problemas. Essa história de viver uma vida sem problema, isso não existe. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo que nós não vamos ter problemas, que nós não devemos ter problemas.
Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, falou assim: todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, terá o quê? Tribulação, provação, problemas. Então ele falou: olha, vocês vão ter problemas. Então o alvo não é viver sem problemas, o alvo é viver acima dos problemas. Por quê? Porque Deus é maior. Deus pode passar por cima dos problemas. E necessidade, todo mundo tem necessidade. Física, espiritual, material, financeira, necessidade todo mundo tem. Mas nós lemos que a Bíblia fala que o nosso Deus pode suprir. Hoje nós vamos terminar esse tema vendo mais algumas coisas do que Deus é maior. Tá? Eu vou ler Isaías 1 e versículo 18, para dizer o seguinte: que Deus, além de ser maior do que todas essas coisas que temos visto, Deus é maior do que o nosso pecado. Como assim, pastor? Deus é maior do que o nosso pecado? Isaías 1 e versículo 18 diz assim: Deus falando, vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Entenda, não existe pecado. Não existe nada que eu e você pudéssemos ter feito ou vamos fazer que Deus não seja maior para completamente tirar, limpar. Ele falou aqui, ainda, ou seja, ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, ou seja, vermelhos, graves, grandes, sérios, eles se tornarão brancos como a neve. E ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Interessante, ele fala sobre duas coisas brancas, a neve e a lã. A coisa mais bonita da neve é que ela limpa tudo. Cai aquela camada de neve, você aqui, Márcio, não tem neve, mas quando cai aquela camada de neve de noite e você acorda de manhã, você abre a janela, você vê tudo branco. Não tem sujeira. As crianças deixaram os brinquedos espalhados e o marido deixou as ferramentas espalhadas que estavam trabalhando no carro fica tudo escondido embaixo de um cobertor de neve. Fica tudo limpinho e arrumado. Porque ninguém vê nada, fica tudo coberto. A neve esconde toda a bagunça, todo o brinquedo, todas as coisas que está tudo espalhado, esconde, limpo. A neve ela é fria, ela refresca. Ou se refresca. Ela é como a lã. A lã é o quê? É fofinha. A neve refresca e a lã aquece. Então Deus ele está dando extremos aqui. Ele fala, mesmo que seja vermelho, como carmesim ou como escarlata, vai ficar branco. A neve, se estiver quente, a neve refresca. Se estiver frio, como a lã, Deus ele aquece. Então Deus, ele pega tudo. Não há nada que a gente possa fazer que Deus não possa, não tenha capacidade de limpar, purificar, perdoar, apagar, sumir com. Não há nada. Não interessa o quanto você fez, o quanto você não fez, o quão sério foi, tudo pode estar debaixo do sangue de Jesus. Tudo pode ser limpo e perdoado. Lá em Hebreus 8, versículo 12, fala assim, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e os seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Se nós formos para Cristo, se formos para Deus, ele fala que ele vai ter misericórdia. Agora, entenda uma coisa, existe graça, existe misericórdia. Os dois não são a mesma coisa. Graça é justamente isso, é de graça. Nós não temos que fazer nada. Misericórdia é diferente. Misericórdia nós temos que fazer alguma coisa. E aqui está dizendo, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas prevaricações. Prevaricações quer dizer pecados também, coisas erradas. Não me lembrarei mais. Agora, isso só vale para as pessoas que aceitaram a Cristo como Salvador. Por isso que Deus tem misericórdia, porque nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós vamos ver um pouquinho mais disso mais adiante. Mas aqui fala que ele não me lembrarei mais. Ou seja, nós podemos chegar a um ponto que a gente fala para Deus, Deus, perdoe meus pecados, ele vai dizer, que pecado? Não, o pecado que eu não me lembro mais.
Deus falou, não vou nem me lembrar mais. Esquece. Eu esqueci, agora esqueça você. E muitas vezes o problema é que Deus esquece, mas nós não nos esquecemos. Muitas vezes nós ficamos nos martelando, nos crucificando, nos martirizando, nos remoendo, a consciência pesada por algo que nós fizemos. Mas se nós estamos em Cristo, se nós aceitamos a Cristo, aquilo acabou. Ficou branco como a neve, ficou branco como a lã. Se estava quente, esfriou, se estava frio, esquentou. Está tudo zerado. Deus falou, eu não me lembro mais. Mas a gente fica remoendo aquilo. Temos que colocar aquilo embaixo do sangue de Jesus. Porque se Deus não lembra mais, então esquece. Esquece. Lá em Hebreus 10, 17, fala assim, e jamais me lembrarei de seus pecados, de suas iniquidades. Jamais. Jamais, quer dizer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Acabou, morreu. Não vou lembrar mais. Você conhece aquela pessoa que ela parece que tem um livrinho de anotação, né? Tudo que você faz de errado, a pessoa anota. Ah, quando tem uma briga, no dia tal, na hora tal, você fez assim, que eu anotei aqui, está anotado. Fez ou não fez? Gente, sabe uma coisa? Uma vez que você está em Cristo, Deus pega esse livrinho e faz assim, ó. Agora, sabe uma coisa? Esse livrinho existe lá no céu, chama-se o livro das obras, está lá em Apocalipse capítulo 21. E eu vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono branco. E fala que no julgamento do trono branco vão abrir os livros e eles serão julgados de acordo com o que está escrito nos livros. Esse livro existe, a diferença é que quando a gente vai para Cristo, quando a gente aceita Jesus, Deus pega aquele livro e faz assim, ó. Ele não faz. Ele poderia, mas ele não faz. Fala, não me lembrarei mais. A condição é o quê? É você estar em Cristo Jesus. Agora, quem não está em Cristo Jesus, vai ter que prestar conta de cada um daqueles. E Deus não quer isso. Ele quer poder rasgar o livro, mas um pouquinho mais sobre isso. Salmo 103, versículo 12. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Ele fala, olha, Oriente e Ocidente, Ocidente e Oriente, um é oposto ao outro. Pois bem, Deus afasta da gente, coloca bem longe da gente, bem distante. Agora, algo interessante, o Oriente e o Ocidente, ou seja, leste e oeste, não é um lugar, é uma direção. Ou seja, você não vai sair daqui, você vai para onde, pastor? Eu estou indo para o leste. Quando chegar lá, me avise, viu? Aí eu vou andando. Direção ao leste. Gente, eu nunca vou chegar no leste. Porque o leste sempre é para lá. É sempre para lá, é para lá, é para lá. É como a esquerda, você dobra a esquerda. Você vai chegar na esquerda? Não, porque a esquerda não é um lugar, é uma direção. Direita é uma direção. Oriente, Ocidente, Leste, Oeste, Esquerda, Direita. Não é um lugar, é uma direção. Ou seja, não é que Deus colocou o pecado e falou, o pecado está tão longe, você nunca vai chegar lá. De nós que estamos lá, ele vai afastar de tal modo que não vai ter mais nada a ver com a gente. Ele vai esquecer, ele vai perdoar, vai tornar branco. Essa é a maravilhosa graça de Deus, que ela pode cobrir e apagar todo o pecado. Romanos 3, 24, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos, isso acontece, essa justificação, gratuitamente. Me diga uma coisa, gratuito custa quanto? Não custa nada. Se custasse, não chamava gratuito. E aqui está dizendo que nós somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo seguinte fala, não vem das obras. Então não é que você vai fazer, que eu vou fazer, deixar de fazer. Não, é de graça, é um presente. Então nós vimos que Deus é maior do que os nossos pecados. Deus pode cobrir todo, do primeiro ao último. Diga uma coisa, você lembra do seu primeiro pecado? Eu duvido que você lembre, eu não lembro. Ninguém lembra, mas sabe uma coisa? Deus lembra. Você não sabe do seu primeiro pecado, Deus sabe. Tem mais, você sabe qual vai ser o seu último pecado? Também não sabe, você não sabe se a gente vai morrer amanhã, semana que vem, daqui a 30 anos, ele não sabe. Como é que eu sei o meu último pecado? Sabe quem sabe?
Deus sabe. Então Deus sabe do primeiro, Deus sabe do último e Deus sabe tudo no meio, entre um e o outro. E Ele pode perdoar todos, do primeiro ao último. Por isso que uma vez que você recebe Cristo e você é salvo, você é justificado e Jesus apaga o primeiro, o último e tudo no meio, acabou. Deus falou, eu não vou lembrar mais. Eu esquecerei. Vai ficar escondido debaixo da neve. Vai cair aquela neve, como eu falei antes, e aquilo vai cobrir tudo, vai ficar tudo limpinho, arrumado, como se não tivesse bagunça, não tivesse nada. Tudo limpinho, branquinho, arrumadinho. A coisa mais linda do mundo. Aquele tapete, aquele cobertor branco. Limpo e arrumado. Até derreter. Quando derrete, vira uma bagunça. Quando derrete, tudo vira lama, fica sujo, fica bem diferente. Mas Deus é maior do que os nossos pecados. O que mais nos vem hoje? Deus é maior do que os nossos pecados. Deus é maior do que as nossas tentações. Olha o que fala 1 João 4,4, que nós lemos agora há pouco. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Sabe o que está no mundo? O diabo. O nosso inimigo, Satanás. Satanás está no mundo e ele vai fazer o seguinte, Satanás vai vir e ele vai futucar um grande aliado que ele tem nesse mundo. Chamado a nossa carne. O nosso corpo. A nossa natureza humana. A nossa natureza humana é o maior aliado do diabo e o nosso maior inimigo. Muita gente fala, o diabo é um inimigo formidável. Eu entendo, mas a nossa carne é mais ainda. Sabe por quê? Porque ela está aqui dentro, ó. Ela está em mim, ela está em você. É aquela tendência, aquela vontade, aquela propensidade de se rebelar contra Deus. Todo mundo tem isso, eu tenho, você tem, todo mundo tem. E essa natureza carnal, essa carne, a Bíblia chama de o velho homem. Está lá. E o inimigo, ele vai vir, ele vai futucar, ele vai chegar aqui e falar assim, ó, ei, por que tu não faz isso? Aí a carne vai dizer, Você viu aqueles desenhos animados que aparece assim, de um lado aqui no ombro, tem um anjinho, né, com uma harpa, que só fica cochichando coisas boas, né? Não faça isso não, faça aquilo outro. Pronto. E desse lado tem um diabinho, né, que fica aqui só dizendo, que isso, cara, vai lá, faça. Pois é. É mais ou menos assim, a nossa carne, o diabo está lá no ouvido dela, dizendo assim, ei, você, faça errado, desobedeça, vai lá dar um murro na cara dele, dá um chute na canela, vai lá, ele está ali, ó, o tempo todo, instigando, provocando, sugerindo. E desse lado, tem o Espírito Santo, que está dizendo assim, ó, assim não, faz isso não, faz isso não. Sabe quem é que vai ganhar essa discussão? Quem grita mais alto. Sabe como você pode fazer o Espírito Santo gritar mais alto? Não entristecendo e não extinguindo. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, os quais são selados para a redenção. Não extinguis, não entristeça. Você já ficou entristecido, extinguido, apagado? Você fica murchinho no seu canto, você não quer falar com ninguém, com nada. Pois é, muitas vezes o Espírito Santo fica assim porque a gente extinguiu e a gente apagou ele. Aí a voz dele é aquela vozinha. E a coisa ruim está aqui, ó, falando alto e claro. Aí ele ganha. Aí nós temos que alimentar, alegrar. Como é que a gente alimenta e entristece o Espírito Santo que está em nós? Número 1, tenha ele. Primeira coisa. Segunda coisa, alimente ele. Com o quê? Com a Bíblia, com pregação, vindo para o culto, com louvor, fazendo coisas que agradam a Deus. Quando a gente faz coisas que deixam Deus contente, que agrada a Deus, isso é dar uma vitamina, dar uma injeção de ânimo no Espírito Santo. Aí o que acontece? Agora ele está forte, ele vai gritar mais alto do que o coisa ruim aqui, ó. O segredo é esse. Tá? Então, lembrando, o que fala aqui? O que está no mundo, o que está em nós, ou seja, o Espírito Santo que está em nós, é maior do que o que está no mundo. Agora, você pode pegar a pessoa maior, mais forte que você conheça.
O cara é alto, tá os músculos. Pare de dar alimento para ele, pare de dar água, comida para ele. Comece a ignorar ele. No instante ele vai desfiando. Você não reconhece mais ele. Aquele é o bom, aquele... Pois é, aquele brutamontes agora está um palito. Por quê? Não deu comida para ele. Não alimentou ele, não deu atenção para ele. Ele foi desfiando. Pois é, muitas vezes o Espírito Santo acontece isso. Desfia. Mas Deus é maior do que as nossas tentações. E por ser Deus maior, eu vou ler um versículo aqui que eu acho que vai chocar você. E certamente vai colocar você e eu numa situação de não ter para onde correr. Olha o que fala 1 Coríntios 10, 13. Escute bem. Não veio, apóstolo Paulo falando, inspirado pelo Espírito Santo. Não veio sobre vós tentação. Veja bem, estamos falando que Deus é maior do que a nossa tentação. Né? Qualquer tentação, qualquer. Não veio sobre vós tentação, senão humana. O que quer dizer isso? Ninguém aqui vai ter uma tentação que não seja uma tentação que alguém já teve. Não existe tentação nova. Não há nada novo debaixo do sol. Tá? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então veja bem, não existe tentação que nós não possamos suportar, por dois motivos. Primeiro, Deus fala, eu não vou permitir que você seja tentado mais do que você pode aguentar. Então essa história de, sabe o que foi, pastor? É que eu não suportei a tentação, eu não tive... Teve. É que eu não pude resistir. Podia sim. Porque se não pudesse, se você realmente não pudesse, se nós realmente não tivéssemos condições de suportar, Deus não permitia. Ele ia falar, essa tentação, não. Aquela tentação, ele não vai suportar, então tira. Eu não estou permitindo. Deus conhece a gente. Ele sabe até que ponto a gente suporta. Em outras palavras, sempre que a gente cai em tentação, é porque a gente não usou o escape. Que escape? Aqui, ó, olha o que eu acabei de ler. Antes, com a tentação, dará também o escape. Ele fala, olha, eu não vou permitir uma tentação que seja tão forte, tão grande, tão maior, que você caia nela. Eu não vou permitir. Eu só vou permitir a tentação, que eu sei que você pode ter vitória. E essa você pode. Então, junto com a tentação, que você pode ter vitória, porque se não pudesse eu proibia, eu vou mandar o escape, eu vou mandar a saída, eu vou mandar a solução. Então, quando a gente cai em tentação, quando a gente cai no pecado, é porque a gente não usou o escape. Deus promete, eu sou fiel. Porque Deus é fiel. Não vos deixará tentar acima do que podeis. Deus está prometendo, olha, eu não vou deixar você tentado mais do que você pode. Mas antes, com a tentação, eu vou mandar o escape. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Quando a gente peca, é porque a gente quer e porque a gente não usou o escape. Ou isso, ou Deus é mentiroso. Ou Deus é infiel. E Deus não é infiel e Deus não é mentiroso. Então quando vem a tentação, saiba, Deus está achando que eu posso. Deus está achando que eu posso. Se Ele permitiu, é porque Deus está achando que eu posso. Então eu vou procurar a saída, vou procurar o escape que Ele prometeu. Junto com a tentação, Ele vai mandar o escape. Cadê o escape? Cadê a saída? Cadê a solução? Está em algum lugar. Porque muitas vezes vem a tentação, a gente já pensa assim, ela é maior do que mim, ela é maior do que Deus, não tem saída, eu não tenho como escapar dessa. A gente nem faz nada. A gente nem procura o escape, a gente já se entrega, já se rende, já joga a toalha. E Deus fala, eu não vou permitir tentação que vocês não aguentem. E quando eu permitir a tentação, eu vou mandar sair do escape. É assim, ó. Imagina você está num barco. Aí você está num lugar que é fundo. Você jogaria a lana do barco num lugar fundo? Não é doido. Você acha que Deus é doido? Não, Deus fala assim, eu só vou colocar você na água onde eu sei que o seu pezinho, mesmo se ficar na ponta do pé e esticar assim a cabeça, vai ficar acima da água. Eu não vou botar você numa água que você
Vai afundar, não vou fazer isso. Mas digo mais, além de água ser aqui, eu vou jogar também uma boia. Eu vou jogar o salva-vidas, é o escape. Então mesmo que você está aqui, ó, Deus vai mandar uma boia, para você ficar mais confortável. Promessa de Deus. Por quê? Porque Deus é maior do que as nossas tentações. Não existe tentação que Deus não possa proteger a gente, que Ele não possa dar um escape. Não existe. Por quê? Porque Deus é maior. Nosso Deus, Ele é maior. Então, se Ele é maior, então nós temos que fazer o quê? Resistir. Olha o que fala aqui em Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Duas coisas. Para o diabo fugir da gente, duas coisas. Sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Sujeitar é obedecer, é seguir, não ser rebelde. Sujeitai-vos a Deus, sejam sujeitos a Deus. Que ao mesmo tempo, você fazendo isso, você automaticamente vai estar resistindo o diabo. E quando você se sujeita a Deus e resiste o diabo, ele faz o quê? Fugirá de vós. Não é que ele vai embora, ele vai fugir, vai correr. Por quê? Porque o que está em nós é maior do que ele. O que acontece muitas vezes é o contrário. Tem gente que resiste a Deus e se sujeita ao diabo. É para sujeitar a Deus e resistir ao diabo. Tem gente que resiste a Deus e sujeita ao diabo. Faz o que o diabo quer, o que o diabo gosta. Qual o resultado, pastor? Ele não foge de vós. E se não foge de vós, ele fica, sabe como? Assim, ó. Ele chega e fala, vem cá, meu amigão. Você faz coisas que eu gosto. Vem cá, meu camarada. Eu fugir daqui? Vou nada, pô. Ele está sujeitando a mim, eu vou fugir daqui. Aqui está bom demais, eu vou ficar por aqui. Ele não vai fugir. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo foge. Agora, quando você resiste a Deus, diz não para Deus, desobedece a Deus, o diabo não foge. O diabo fica no teu pé, do teu lado. Você corre, ele está juntinho. Você corre 1 quilômetro, só para trás, ele está aqui, na cola. Você corre 2 quilômetros, ele está na cola. Ele falou, você pode fugir, correr, eu não vou soltar do seu pé, porque aqui está bom demais. Então, Deus é maior do que as nossas tentações, mas temos que nos sujeitar a Deus. Última coisa essa manhã, Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus é maior do que os nossos pecados, Deus é maior do que as nossas tentações, e Deus é maior do que a morte. Deus é maior do que a morte. Aqui fala, o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando a gente peca, quem peca, e note que não estou dizendo o salário dos pecados, salário do pecado, no singular. O pecado, seja ele 1, seja ele 1000, um pecado. O salário dele, o que ele paga, o resultado é a morte. A Bíblia fala de 2 mortes. A morte física, que é quando o corpo morre e vai para baixo da terra, e tem a morte espiritual, que é quando a alma vai para o lago de fogo. São 2 mortes. A Bíblia chama isso da segunda morte, na Apocalipse 21. Então veja bem, Deus é maior do que a morte. Porque ele pode tanto tirar a morte do corpo, quanto a morte da alma. A morte do corpo vai acontecer no arrebatamento. É outra história, outra ocasião eu explico. Mas a morte da alma. Aqui está dizendo, o salário do pecado é a morte. Aí fala, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem, o salário traz morte, Deus traz vida eterna. Vida eterna é salvação, é céu. E como é que acontece isso? Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor. Dom gratuito, como vimos antes, é de graça. É de graça, não tem nada que nós temos que fazer. É pela graça de Deus que foi comprada na cruz. Tá? Ninguém entra, ninguém sai do inferno sem Jesus. Como assim, pastor? Sem Jesus. Quem for salvo não vai. E quem não for salvo, não vai para o céu. Então, Jesus é que está na porta. Jesus que está... Ninguém vai ir para o céu, para o inferno, sem passar por Jesus. Ou ele vai dizer, entrar no gozo do Senhor, ou ele vai dizer, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Mas todo mundo vai ter que passar por Jesus.
Quem é salvo, quem o tem como Salvador, ele vai dizer, é por aqui. O céu é por aqui. Quem não for salvo, ele vai dizer, apartai-vos de mim. Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus falou, note, o inferno não foi preparado para a gente, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas é para lá que as pessoas que não têm salvação vão. Então, pessoal, como é que a gente pode ter salvação? Bom, primeira coisa, aqui fala, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então não é o que eu vou fazer ou deixar de fazer, é o que Jesus fez, o preço que ele pagou na cruz. E todo aquele que aceitar esse pagamento, todo que aceitar o que ele fez na cruz, tem salvação. E tem o Espírito Santo, e tem isso que é maior do que tudo o que está no mundo. Então, está triste? Está sobrecarregado? Está desanimado? Está com problemas? Está fracassado? Em tentação? Deus é maior. Deus é maior, nós temos que ter consciência disso. Porque todas essas coisas, nós vamos ter desânimo, nós vamos ter cansaço, nós vamos ter fracasso, nós vamos ter tentação, tudo isso nós vamos ter. Agora entenda que quem tem Jesus, tem tudo. Porque tem maior do que está no mundo. E tem vitória sobre tudo isso. Deus é maior, mais poderoso, é mais forte, e Ele lhe ama. E Ele quer você e eu no céu. E vamos orar. Pai amado, Deus querido.